é que essa live aqui, ela está sendo transmitida também para o meu Instagram. Então, quem não me segue, comece a seguir agora, Diego Matos Santana, e vai lá. Às vezes você tá ali, quer mexer no Instagram, quer ficar pelo Instagram mesmo, também vai ser transmitida lá, com um delayzinho de alguns segundos, tá bom, gente? Aí você bota lá o telefonezinho na horizontal que vocês também vão conseguir assistir essa live aqui. Beleza? Então, gente, olha, sem mais delongas aqui, Mamãe, liga pra vovô. Dani, coloca dá o dadal do menino, dá o dadal do menino, bora. Nana neném, bota ele para dormir. E vamos aqui para live. Ou então bota ele no colo aí, mas não perca a live, não. Tô só escutando aqui o barulho aqui das criancinhas aqui. A minha já tá ali deitadinha e tal, minha esposa já tá ali dando o gagalzinho dela, vai dar tudo certo. Bora lá, bota os meninos no bota os meninos aí no colo. Cara, mas vamos participar da live, tá bom? Porque, como eu te falei aqui, isso aqui vai ser uma aula live, porque, cara, a gente vai trazer aqui uma presença ilustre do meu amigo, grande Brunão Subtônio. Será que eu acertei o nome dele? Subtônio. Cara, o Bruno, ele vai fazer as apresentações, ele vai se apresentar, tá? Mas eu vou só antecipar aqui, cara, o cara já tá na Prime antes de mim. Ele tem, assim, cara, uma experiência, né? Que a gente fala assim, com experiência, um tempo de experiência muito grande, já passou por muita coisa, e ele vai ensinar a gente aqui a vender com qualidade, a vender com entrada maior, que é tudo que a gente quer, cara. A gente tem uma conversão bacana, mas será que a nossa entrada, será que a gente não está vendendo numa entrada, cara, que não está comprometendo um pouco o nosso fluxo de caixa? Será que a gente não consegue aumentar essa receita de entrada e no final a gente tem mais lucro, mais dinheiro no bolso? Então, senhoras e senhores, recebam aí Brunão. Brunão, é com você, meu amigo. Tamo junto. Fala pessoal, fala Diegão, que honra estar participando aqui dessa live para esse time de elite do Sales Pro, né, que já é uma galera acima da média, esses avaliadores, gestores aí das clínicas Infinity. Prazer demais e de outras clínicas também, né? Então, prazer demais estar aqui conversando com vocês aí sobre vendas, negociação. Um grande prazer, viu? Show de bola. Brunão, é com você aqui. Pode já espelhar a sua aula aí, cara. E eu tô aqui, ó, com o meu caderninho aqui, com a minha caneta. Vou aqui, ó. Tô aqui como aluno, cara. Eu vou só escutar. Quero aprender. Galera, quem tiver dúvidas, vamos fazer o seguinte. Deixa as dúvidas para tirar no final, né, Bruno? O que que você acha? Pode ser. É, porque aí você não perde ali o raciocínio e tal. E aí você consegue, eu acho que ter um proveito melhor. Beleza? Toca o barco aí, manda Beleza. bala e vamos aprender. Ô, Diegão, só preciso que você libere aqui meu compartilhamento de tela. Nise, é com você, Nise. Ok, boa noite a todos, boa noite, Bruno. Olá, Nilze, tudo bem? Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Vamos Muito lá, vou obrigado. liberar agora. Vê se foi liberado aí para você? Liberado. Vamos lá. Aqui. Beleza. Estamos enxergando aí? Tá Tudo sim, só certo? ampliar a Tá? tela aí do seu slide. Espera aí. Pronto. Perfeito. Beleza? Isso aí, Ótimo. galera. Vamos lá. Bom, vou falar rapidamente um pouco da minha história. Eu sou dentista, me formei em 2004, né, lá em Bauru, e fiz ortodontia, sou especialista em ortodontia, e comecei na minha jornada profissional, comecei como tenente da aeronáutica, e assim que eu saí da aeronáutica, montei duas clínicas, e assim comecei. E aí estava naquela fase que trabalhava muito e não sobrava dinheiro, né? Aquela etapa complicada com duas clínicas, foi quando eu vi um dia um vídeo do Ricardo Novak,
Isso era meados ali de 2018. Foi quando eu fiz o Sucesso Odonto online. E daí, no ano seguinte, 2019, eu apliquei para a Prime, entrei na Prime, e aí foi quando o negócio começou a virar o jogo, né? Como é importante a Põe lá gente. pra você comer, tá bom? Que eu tô numa live. Acho que tem alguém com o áudio ligado aí. Tatiane. Pô, foi. E aí, pessoal, eu entrei na Prime, né? E comecei a conviver com empresários dentistas. Foi quando a minha história virou, né? Então, olha como é importante o ambiente que a gente convive, né? Então, essa convivência com empresários dentistas me fez ser o que eu sou hoje, ter os resultados que eu sou hoje, né? Então, os resultados que eu tenho hoje. Então, Recording in progress. tem aquela frase, né? Se você está sentado na mesa com 4 milionários, provavelmente você vai ser o quinto milionário. E eu comecei a conviver com pessoas falando de grandes faturamentos, né? 100 mil, 300 mil, aquelas coisas altas assim. Aquilo, na época, para mim, era algo muito longe, né? E hoje a gente sabe aí que já é uma realidade. Então, eu tenho muito a agradecer, né, as pessoas da Prime, os colegas da Infinity. É uma grande honra, um prazer conviver com vocês. E agora, entrar para esse time seleto dos alunos do Sales Pro. Sou aluno aí do Diego, do Zari, aprendo muito com vocês, né? Então, é uma honra estar aqui e podendo compartilhar aqui o meu conhecimento. Vamos lá, então, pessoal? Vamos falar de vendas? Então, pessoal, eu quero começar com vocês com aqui, ó. 4 crenças. Ah, detalhe, todo mundo com papel e caneta na mão, tá? Todo mundo aí já providencia o caderninho, papel e caneta na mão. O Diegão já falou que tá com o dele aí, tá? Então, pessoal, vamos começar com as 4 crenças que o vendedor precisa ter para vender mais. Quais são essas crenças, pessoal? Então, primeira delas, anota aí, quero que vocês respondam no caderno de vocês. Por que eu acredito no meu serviço? Respondam aí. Por que vocês acreditam no serviço de vocês? Sejam os avaliadores, sejam os proprietários das clínicas. Por que vocês acreditam no serviço de vocês? Né? No caso, por que eu acredito no meu serviço? Segunda crença, que é importante. Por que eu acredito na minha clínica ou na minha empresa? Respondam aí. Você é avaliador, por que você acredita na clínica que você trabalha? Você é gestor, por que você acredita na sua empresa? Terceira pergunta. Por que eu acredito que será melhor para meu cliente comprar de mim? Essas são crenças e perguntas que vocês devem responder e que isso vai fazer total diferença na hora da venda. Na hora da sua segurança como avaliador, como negociador, no momento ali da venda. Ter essas perguntas claras para vocês. E a última, por que eu acredito em mim? Respondam aí. Por que eu acredito em mim? Essas perguntas são importantes ter essa clareza para você, na hora da venda, te trazer mais segurança. A venda, ela é emocional não só para o comprador, mas também para o vendedor. Ela envolve muito, muito da gestão das emoções na hora da venda, tá? Então, é importante que o vendedor também esteja com as emoções ali em dia, digamos assim, né? Então, essas 4 perguntas vão direcionar você, as suas emoções ali para o momento da venda. Beleza, pessoal? Responderam? Posso passar? Vamos lá. Ah lá, essas perguntas vão gerar mais confiança em você. E eu quero só falar, antes de entrar na técnica propriamente dita, a diferença de venda e de negociação. E aqui está o erro de muitos vendedores.
eles já vão direto para a negociação. E a negociação é o como essa pessoa vai pagar. A venda, ela vem antes. A venda é o seu cliente tomar a decisão de comprar o seu serviço. É ele, quando você apresenta um tratamento para ele, um protocolo, por exemplo, eu vou falar do protocolo, que eu acho que a maioria aqui acaba, o pessoal da Infinity, né, é um dos principais serviços das nossas clínicas. Então, o paciente ele tem que ficar com aquela coisa, assim, pô, eu quero isso para mim, eu quero o protocolo, eu quero esse serviço. E se ele não comprar de você, ele vai sonhar uma semana com você, porque ele vai ficar com aquilo na mente. Isso é a venda. O como ele vai pagar é a outra etapa, é a negociação. E o erro de muitos vendedores é pular a etapa da venda e ir direto, por quê? Para a etapa da negociação. Então, pessoal, na etapa da venda, é igual quando você conhece alguém, é igual aquele namoro, né? Então, você conhece a pessoa, você pergunta o que ela faz, e assim vai, né? E na venda, o negócio é tão interessante que você vai fazendo algumas perguntas que eu vou ensinar aqui para vocês, que o cliente, ele vai se convencer que ele precisa daquele serviço, daquele produto, né? E é importante também, principalmente nós que estamos, todos nós somos vendedores, né? Bom, nós vamos vender as nossas ideias diariamente, né? E no caso de vender um serviço, é entender que a venda nada mais é do que você está levando a solução para um problema. O paciente que está na sua frente tem um problema e você tem a solução. E a venda nada mais é do que você fazer ele tomar a decisão de comprar aquela solução, né? Então, principalmente no Brasil, ainda tem uma crença um pouco negativa sobre venda, né? E vendedor, todo mundo quer passar longe de vendedor, né? Mas a venda, pessoal, nada mais é do que o seu cliente tem um problema, você tem uma solução e você vai juntar o problema com a solução, tá? Então, para quê? Para mudar a vida do seu cliente, para melhorar a vida dele. E aí, depois disso, vai vir a negociação, que é o como essa pessoa vai pagar, tá? Então, entenderam, né? A diferença de venda e negociação, ok? A venda, o cliente ele tomar a decisão de compra, a negociação vem depois. Bom, vamos lá, pessoal. E quais são, então, as 5 etapas da venda? Essas 5 etapas foi de alguns cursos que eu fiz, tá? Dentre eles tem um cara muito bom de vendas, e ele é especializado em vendas, chamado Michael Lopes. A gente extraiu muita coisa desse curso dele, do que ele ensina, né? E ele traz essas 5 etapas. Lembrando aqui, pessoal, que não a técnica, é mais uma técnica de venda. Existem várias técnicas de venda. Eu vou entrar, por exemplo, nas técnicas de fechamento aqui com vocês e vou apresentar a técnica de fechamento que eu mais gosto, tá? Mas existem várias técnicas. Então, essa é mais uma técnica. Eu E te por que é amo porque eu importante te amo. O amor é vocês... estado de graça. E com o Por que amor é não se... importante? Eu acho que tem alguém com o áudio aberto aí. E por que é importante, pessoal, vocês saberem mais uma técnica? Eu faço uma analogia, é como no jogo de futebol. O jogador de futebol ele tem que saber chutar com a perna direita, com a perna esquerda, ele tem que saber fazer gol de cabeça. Por quê? Porque ele não sabe como a bola vai vir para ele. Então, se a bola vier alta, vai cabecear. Se a bola vier na perna direita, ele tem que saber driblar e chutar com a perna direita, e assim com a perna esquerda. E na venda é a mesma coisa. A gente tem que saber aí uma diversidade de técnicas para a gente, porque a gente não sabe como vai chegar a objeção, como vai chegar o cliente, qual a condição do cliente. Então, essa é mais uma técnica e é uma sequência, uma etapa. Essas são 5 etapas, tá? E é uma etapa validada, e essas etapas de venda, essa técnica de venda, não precisa ser usada somente para odontologia, tá? É uma técnica de venda que pode ser usada para qualquer coisa. A pessoa vai vender um carro, ela pode usar essa técnica, tá? Porque o cliente vai se convencer. Através das perguntas que a gente faz, o próprio cliente ele se convence da necessidade. Ok, pessoal? Então vamos lá. Quem conseguir aí abrir a câmera, eu gosto de olhar vocês aí assistindo, se não, tá a news aqui para mim. Se tiver mais gente aí com a câmera aberta, pode
é bacana estar olhando o pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Qual é a primeira etapa da venda? Primeira etapa, pessoal, é o relacionamento, tá? Nessa etapa, que eu já vou entrar em detalhes sobre ela, é quando a gente vai se conectar com o nosso cliente. É um momento que a gente vai fazer perguntas, o quê? Perguntas abertas e perguntas sobre o cliente. Pessoal, gravem isso. As pessoas gostam de falar delas e do que elas fazem, tá? Então, é falar do cliente, da onde ele é, o que ele faz, tá? E é uma etapa que vai durar ali de 3 a 5 minutos no momento da venda. Depois da etapa de relacionamento, nós vamos com a etapa do problema. Nós vamos perguntar para o cliente qual publicação que ele viu que chamou atenção, o que trouxe ele até a clínica, tá? E descobrir o problema desse paciente. Daí, então, nesse momento é que a gente leva o paciente para a cadeira odontológica, tá? Para a gente poder confirmar o problema que ele tem, ok? E depois nós voltamos esse paciente para a mesa de negociação. E daí nós entramos numa etapa muito importante, tá? Que são as perguntas de consequência, tá? São as consequências. Até eu estava conversando com um avaliador meu que ainda não tinha passado pelo treinamento, e quando eu falei das consequências, ele falou para mim: ah, é para eu falar para o cliente as consequências do problema dele? Eu falei: não. Você vai perguntar para ele quais são as consequências que geram na vida dele aquele problema. E eu já vou entrar, já vou mostrar para vocês com detalhes aí quais são essas perguntas, porque é aqui que o cliente vai tomar a decisão, tá? De comprar o seu serviço. Depois a gente apresenta a solução. Apresentada a solução, nós temos a etapa de fechamento, tá? Então, pessoal, não esqueçam essas 5 etapas. Muitos vendedores têm dificuldade, depois de apresentar a solução, eles não vão para a etapa de fechamento, ou por insegurança, ou por crença, ou por não saber, e ficam ali, né? No nosso caso, chega para o paciente e fala: bom, agora que eu te apresentei, então vamos lá com o CRC comercial. E acaba quebrando a etapa, a sequência da venda, tá? Então, uma orientação que eu dou, eu acho melhor para não quebrar essa sequência da venda, que o avaliador ele faça todas as etapas, inclusive a etapa de fechamento. Beleza, pessoal? Então vamos detalhar cada uma dessas etapas agora. Então, nas 5 etapas da venda, a primeira etapa é o relacionamento, né? E aí você vai, são os primeiros 3 a 5 minutos, tá? Que vocês vão fazer perguntas abertas, como de onde você é, o que você faz. É o momento de explorar, pessoal, aquela anamnese de marketing. Então, se o paciente tem filhos, por exemplo, fala: ah, eu estou vendo aqui a senhora, no meu caso, né? Eu tenho 3 filhos. Então, quando chega alguém com 3 filhos, já fala: pô, a senhora está igual a mim, tem 3 filhos também, qual a idade dos seus filhos? As pessoas adoram falar dos filhos, dos netos. Nessa semana que passou, eu avaliei um paciente e ele não anotou nada na mesa de marketing. Ele só colocou assim que ele tinha um gato. E aí eu tenho um gato também. E aí eu me conectei com o paciente falando o quê? Falando do gato, tá? Falando de gato, né? E ele se conectou comigo, né? Então, na observação, as pessoas gostam de falar delas e do que elas fazem, tá? Cuidado, avaliadores com perfil aí muito influente, que gostam de falar, né? Às vezes o avaliador se empolga e começa a falar dele, começa a falar da história dele, né? Então, por exemplo, eu fui militar da aeronáutica, né? Se aqui na minha cidade tem muitos militares da aeronáutica. Quando o paciente vem e fala que foi militar da aeronáutica, não é o momento de eu falar da minha história na aeronáutica e tal, que eu fui servir. É o momento de eu perguntar dele e ele falar dele, tá? Então isso é importante. E num treinamento que eu fiz, né, o professor falava o seguinte, que é igual você chegar numa festa, né, e chegar na menina e perguntar para ela: e aí, tudo bem? Vamos fazer um filho? A menina vai te olhar com uma cara assustada, né? Então, tem que começar devagar, com aquele relacionamento, da onde você é, o que você faz e tal, toda aquela paquera, para daí, então,
né? Evoluir a conversa. E tem vendedor que já quer fazer filho, né? Direto com o cliente ali, já chega falando, ó, já chega falando do preço, já chega já pulando a etapa da venda, já indo para a etapa da negociação. Então, avaliadores, calma, tá? E explore esses 3 a 5 minutos aí nessa etapa de relacionamento, tá? Explorar a anamnese de marketing, fazer perguntas abertas para se conectar com a pessoa, ok? Ô, É, Brunão, você me oi, permite fazer um adendo aqui mas é rapidinho. claro, meu rei, pô. E, ó, cara, tá muito massa. Parece, gente, olha, o que o Bruno tá falando aí, ele tá falando umas coisas que são aparentemente básicas, mas é aquele negócio, é básico, mas a galera passa muito batido nessa primeira etapa, que para mim é a etapa mais importante, é essa e a seguinte, que é aquela parte da qualificação que a gente fala. Aqui tem uma questão de nomenclatura, mas não importa. O que importa é que seja entendível. Essa parte do relacionamento, né, Brunão? Cara, o que que é a venda? A venda, o Bruno falou, deu uma analogia muito massa aí, que é um namoro, é uma dança, velho. Então, o que que acontece? Se você não conseguir se relacionar, não se conectar bem com o teu cliente nessa primeira etapa, cara, não adianta você ser um negociador, cara, que sabe contornar as objeções, sabe fazer um pedido de fechamento, porque o cara não te comprou. Ele não comprou a ideia. Não comprou, então você pode, Exatamente. cara, ter a melhor técnica de negociação, o cara não comprou. A gente só compra de quem a gente gosta e de quem confia. Então, cara, essa questão do rapó que a gente fala, eu não gosto muito de falar essa palavra rapó, sabe, Bruno? Porque todo mundo interpreta essa porra diferente e todo mundo fala uma coisa que, cara, que, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não faz o menor sentido. Para mim, rapó, se eu pudesse resumir em 30 segundos, é uma ferramenta de aproximação onde, se você decorar essas três coisas, que é mais ou menos o que o Brunão colocou aqui, acabou, velho. Tu já vai fazer um rapó do cacete. Que é o quê? Primeiro, falar o nome do paciente, É, falar, ativar memórias afetivas dele. Você deu o exemplo aí do filho. Cara, memórias. Por quê? Porque o cérebro da gente é associativo, ele associa com coisa positiva. E a terceira, principalmente para idoso, deixar ele falar dele. Pegue um ponto exatamente. em comum, por exemplo, lá na ficha de anamnese que o Brunão colocou aqui, o cara é caminhoneiro, o teu avô era caminhoneiro. Pronto, cara, ali já vai fazer uma conexão violenta. Então, não subestime, gente, pelo amor de Deus, essa primeira etapa do relacionamento. Não é não, Brunão? Exatamente. Então, olha, as pessoas não vendem, elas se relacionam. Pessoa, primeiro, para comprar de você, ela tem que gostar de você, para gerar confiança, né? E você falou um ponto muito importante aí, olha como é importante a cultura geral, né? Você conhecer assuntos. Vou dar um exemplo. Outro dia um paciente chegou e era uma negociação difícil. Eu cheguei, me apresentei, a avaliadora estava na negociação, sabe, para bater a meta, aquela última avaliação do dia. Aí eu entrei. Eu falei, tudo bem, o que o senhor faz e tal? Eu falei, eu queria um manga larga. O manga larga, eu sei que aqui em Minas, o pessoal de Minas sabe, na cidade de Cruzília, é o berço da raça manga larga. Falei, pô, e é manga larga lá de Cruzília? E puxei assunto. Cara, o cara já começou a falar tal, bum, fechou. Então, essa conexão, gerar essa confiança, essa conexão é muito importante. E aí, gestores agora, vou dar um recado para os gestores. Façam na clínica de vocês o teatro, monta o palco da venda e faz o teatro. Fiz essa semana. E olha, eu venho dando treinamento para eles. Na hora do teatro, o pessoal vai direto para o assunto da boca do paciente. E aí, o que te trouxe aqui? Não, para. 5 minutos falando da pessoa. Vamos treinar, vai. O que você é, o que você faz, simulando que era um paciente, tá? Contando no relógio. Vamos lá, falar da pessoa. É treinamento, pessoal. Venda é treino, 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 tá? Então é muito importante treinar e fazer teatro na clínica para fazer esses ajustes. Vamos para o próximo, pessoal? Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre a etapa de relacionamento, quiser tirar agora ou deixa para depois, Diegão? Cara, pode ser agora, né? Porque de repente Pode o ser cara pode, agora. depois no Quiser, final, o cara alguém pode sair, quiser. sei lá, o menino acordou. Bom, então vamos para a próxima etapa. Se ninguém está com dúvida, então, pessoal, lembra, relacionamento 3 a 5 minutos falando sobre a vida do paciente, fazendo perguntas sobre o paciente, perguntas abertas nesse momento, ok? Todo mundo sabe, né? Pergunta aberta é que ela dá um amplo espectro aí de respostas, né? O que você faz, né? Pergunta fechada é aquela que sim ou não, né? Então, nesse momento, é um momento de perguntas abertas, tá? Então vamos lá, pessoal. Daí a gente entra na etapa problema. Então o paciente está lá, eu
eu sou daqui da cidade, eu faço isso, ela já conversou, e você fala, pô, e como você conheceu a clínica? Essa é uma maneira de você entrar na etapa problema. Como você conheceu a clínica? Ah, eu vi uma publicação. A gente já sabe, já quem veio lá pelo Facebook, por exemplo, né? Ah, vi uma publicação. Qual publicação que você viu? Ah, uma de implante. E você começa a perguntar. Ah, mas o que está acontecendo? Né? Uma outra pergunta, o que te trouxe aqui? Né? O que eu posso te ajudar? Qual publicação você viu? Para descobrir o problema do paciente, tá? Aí ele vai falar, ah, pô, eu tô sem dente, tá incomodando, eu uso uma dentadura que me machuca, tal. O que você vai fazer? Ah, ok, anota lá. Ainda não vai entrar nas perguntas. Desse momento, você vai levar o paciente para a cadeira odontológica, para você verificar, confirmar o diagnóstico, confirmar os problemas, tá? Você dá o brinde, dá o presente, tá? Nesse momento, o presente ali da reciprocidade, antes de sentar na cadeira, levou o paciente para a cadeira, câmera intraoral, tudo aquilo que você já sabe. Fez lá, confirmou, volta o paciente para a mesa de negociação. Então, nesse momento que a gente vai entrar na etapa agora das consequências, nas perguntas de consequência, ok? Pessoal, esse é um momento muito importante, que é aqui que o paciente vai decidir, tá? O que a gente pergunta para o paciente? Anotem aí, pessoal. O que acontece quando você tem esse problema? Faltou um pontinho de interrogação ali no final. Então, ele falou lá que ele não tem dente. Ah, é, seu João? E o que acontece quando o senhor fica sem dente? Aí ele vai falar: ah, eu não consigo comer, por exemplo. Eu não consigo comer. Ah, aí, vou passar uma técnica para vocês. Quando ele responder a primeira pergunta, vocês vão usar uma técnica chamada backtracking. Anotem aí, backtracking. O que é o backtracking? Você repete o que ele falou e emenda uma nova pergunta, tá? Então, você fez a pergunta, ele respondeu, backtracking pergunta. Então, vamos lá. Tá aqui, ô, senhor João, tudo bem? Então, o senhor me falou que está sem o dente. O que acontece quando o senhor fica sem o dente? Ah, eu não consigo comer, eu gosto de comer churrasco e essa prótese machucando, eu não consigo comer. Backtracking pergunta, como que é? Ah, senhor João, então o senhor está me falando que o senhor está sem dente, né? E o senhor quer comer churrasco, que o senhor gosta e não consegue comer. E o paciente ele vai concordando, o paciente se sente ouvido, ele vai falar: isso, esse cara me entendeu, tá? Olha o sentimento. Lembra de uma coisa, pessoal, os pacientes vão lembrar do que eles viram, ouviram e sentiram dentro da sua clínica. Viu, ouviu e sentiu. E quando você faz isso, ele se sente ouvido. E eu vou emendar a próxima pergunta. E essa próxima pergunta, pessoal, ela é crucial, tá? Qual é a próxima pergunta? E como você fica, seu João? Então eu falei para ele, né? Fiz o backtrack. Então o senhor me falou, o senhor não consegue comer o churrasco por estar sem os dentes. E como o senhor fica, tá? Aí eu quero extrair dele o sentimento, o que ele sente. Essa semana, pessoal, eu vendi para um paciente 35 mil reais com 50% de entrada, entende? Então, e ele me falou a condição dele. Olha que legal, ele que me falou a condição que ele ia pagar. Teve uma outra paciente que ela me relatou assim: eu sinto pavor. Ela foi me falando de uma prótese mal adaptada e ela me falou: eu sinto pavor de estar com essa prótese. Bingo, tá? Quando o paciente falar o sentimento, é a hora que você vai pegar e vai voltar na dor, tá? Como que volta na dor? Fazendo o backtracking e a próxima pergunta. Seu João, então o senhor me falou que está sem o dente, não consegue comer, e o senhor. Aí eu perguntei como ele fica. Vamos supor que ele respondeu que eu fico chateado. E o senhor fica chateado de não poder comer. Há quanto tempo o senhor está assim? Aí ele vai me responder: eu estou assim há 5 anos. Usa mais uma vez, backtracking, pergunta. Então há 5 anos que o senhor está chateado por não conseguir comer, por estar com essa prótese. Percebam que eu vou macetando na dor, macetando a dor.
e tô trazendo clareza para ele. Pô, faz 5 anos que eu tô chateado porque eu não consigo comer porque eu tô com essa prótese mal adaptada. Ele, na mente dele, ele tá processando isso, você tá reforçando essa dor, tá? Qual que é a próxima pergunta? Seu João, e se o senhor continuar assim por mais 5 anos, como o senhor vai estar daqui 5 anos? Aí ele vai falar, eu vou estar muito mais chateado, vou estar mal, vou estar... E eles respondem geralmente isso. Então, quer dizer, essas 4 perguntas, pessoal, eu tenho fechado muitos tratamentos assim. Como? Por quê? Você traz clareza, se você traz para o seu cliente clareza do problema. E ele vai falando. Lembre de uma coisa, uma frase. O que ele fala, o que o seu paciente fala é uma verdade. O que você fala, ele desconfia, tá? Então, o que ele fala é verdade. O que você fala, ele desconfia. Então, olha só como eu faço a condução da negociação. O que acontece, como você fica. Ah, dica, pessoal. Se o paciente não responder, rodear, e não responder como ele fica, você repete a pergunta, tá? Então ele respondeu lá, e essa prótese, eu fiz lá no outro dentista, e tá assim, e tal, e não respondeu como fica. Ah, é, seu João? E como o senhor fica? Por estar com essa prótese mal adaptada e não conseguir comer o seu churrasco. Extraia dele o sentimento, que é esse sentimento, tá? Que vai fazer ele decidir comprar. E aquilo que eu falei, se ele não comprar de você, ele vai ficar uma semana pensando em você, lembrando da sua cara, tá? Então, o que acontece quando você tem esse problema? Como você fica? Ele respondeu como você fica, você vai fazer o quê? Backtracking, pergunta. Pessoal, a técnica de backtracking é muito forte, é muito valiosa para esse momento das consequências. Backtracking pergunta: há quanto tempo o senhor está assim? Ah, estou há 5 anos. Há 5 anos, então, o senhor está chateado por não conseguir comer o seu churrasco? Nossa, seu João, e se o senhor ficar assim mais 5 anos, como o senhor vai estar? De maneira natural, é lógico que é treino, é treino, é treino. No começo sai meio robotizado, depois você vai pegando o jeito e vai se soltando, tá? E daí você pergunta, seu João, é isso que o senhor quer? Não, não é isso que eu quero, tá? Daí então, bingo, ele já te falou todas as consequências. É parecido, né, Diegão, com as perguntas spin, Perfeito. não É é? a parte de pergunta de implicação, cara. Muito boas Isso. essas perguntas, porque quando você faz o backtracking, agora eu peguei, viu? Esse termozinho aí. É o que a gente fala, por exemplo. Cara, você vê que os termos um pouquinho, muda um pouquinho de questão de nomenclatura, mas, cara, você já está colocando umas perguntas aqui que é um pouquinho diferente do que eu faço. Cara, e é o que eu falo. Venda é que nem dicionário, bicho. Você tem que ter uma mala de argumento. Quanto mais repertório você tem, cara, mais você se sai daquele jogo ali que o paciente muitas vezes não está falando e você tem que extrair alguma informação dele. Então, quando você faz uma pergunta aberta, ele colhe aquela informação, pega a informação que ele deu na resposta dele e joga uma pergunta fechada, que é o backtrack, né? Que você fala, É. para ele concordar. Aí você fala, poxa, então quer dizer que você está sofrendo muito mesmo com essa prótese que ficou quebrando? Quer dizer que você perdeu, por exemplo, uma entrevista de emprego por conta dessa prótese que caiu, que quebrou lá no final de semana? Aí ele vai falar, sim, pronto, ele está validando para você, ele está vendendo para ele mesmo. Show E de o bola. sentimento que gera nele, pô, esse cara entendeu minha dor. E às vezes ele nunca parou para pensar o que ele sente. O que você sente quando você fica assim? Uma senhora essa semana falou, nossa, ela chegava na casa dela, ela tirava a prótese porque machucava demais. Ela só colocava a prótese para sair. Chegava em casa, ela tirava porque machucava. Falei, verdade. O que a senhora sente? Como a senhora fica? Ela falou, eu sinto pavor. Bingo, tá? E E aí você aí, trouxe uma uma memória, dica né? Que no caso é, aí foi uma memória negativa, que, cara, em muitas vezes a memória negativa, ela é mais forte até para a venda em algumas situações, tá? Cada caso tem a sua particularidade, mas em alguns casos ela é mais forte para você poder vender do que a memória positiva. Por quê? Porque a memória negativa, cara, está relacionada à dor. E todo mundo, o cérebro da gente é treinado o tempo todo, 24 horas, para a gente poder se afastar de quê? De dor, de risco, de coisa ruim.
E quando Exatamente. ela Ele externa quer se isso, cara, é um aproximar do sentimento, prazer e se cara. afastar da dor. Exatamente isso. Show de bola. É, Tem uma dica, pessoal, para quando o paciente dá resposta ruim, tá? Sei lá, é, coloca assim, por exemplo, o que acontece quando você tem esse problema? Responde aí, Diegão. Fala assim, sei lá, não gosto. Responde aí. Ah, eu, Seu Diego, o que acontece quando você tem esse problema, esse de ficar sem cara, eu dente? quero me isolar, porque eu fico com a autoestima muito Não, não, baixa. me dá uma resposta ruim. Uma resposta ruim. Ah, Fala, sei lá. Fala assim, responde, uma dá uma resposta resposta ruim, ruim. sim, agora entendi. Pode ser Olha, do seu paciente. Fala assim, ah, eu, sei lá. eu fico só, eu fico assim, meio triste, não sei dizer mais ou menos. Fico Como mal. assim? Ó, técnica. Como assim? Ah, eu fico triste. Como assim? Fica triste. Pessoal, Ah, essa é a técnica. O paciente deu uma resposta ruim, você vira para ele e fala assim: como assim? Ele se para ele obriga a poder falar explicar. mais. Ele explica. Então, quando o paciente te dá uma resposta ruim, pessoal, guarda essa dica. Escreve aí no caderno. Você vai perguntar o quê? Como assim? Essa é quentíssima, que funciona demais, Cara, tá? o simples efetivo, né, Brunão? Exatamente. Ele deu uma resposta ruim, não respondeu. Se ele não respondeu o que você queria, você pode repete a pergunta. Agora, se ele te der uma resposta ruim, você pergunta, como assim? Que ele fica obrigado a explicar. Entende? Show. Já anotei aqui. E aí, a última pergunta. E aí, pergunta, seu João, é isso que você quer? Você ficar desse jeito? Não, não quero isso para mim, não. Tem certeza? Tenho, não quero isso para mim. Cara, tá vendido. Ele se convenceu que ele não quer essa prótese para ele. Ele não quer mais viver essa vida. Ele quer liberdade, ele quer dentes fixos. Ele está convencido. Vocês percebem que tudo que eu falei, eu repeti e fiz uma nova pergunta. Eu fui conduzido com perguntas. E como o Diegão brilhantemente fala, a gente tem que saber fazer as perguntas. Quem domina a fala, a negociação, é quem faz as perguntas, tá? E o vendedor, pessoal, ele vai ouvir 70% do tempo. O bom vendedor, com o melhor resultado, ele fala 30% do tempo e 70% do tempo é o paciente que fala. Olha só, eu já fiz isso. Mais uma frase, anotem aí. Evitem suposições. Evitem suposições. Às vezes você vai chegar ao paciente e vai falar assim: o senhor vai poder comer aquela maçã. E se o paciente não gosta de maçã? É um exemplo meu, Bruno, não gosto de maçã. Você falar para mim que eu vou poder comer maçã, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Evitem suposições. Façam o backtracking. Trabalhe em cima daquela informação que o paciente te der. Evita a suposição, tá? Daí, pessoal, a gente vem para a etapa da solução, que é dar a solução baseada no problema e de forma específica. Seu João, a solução para o senhor é o protocolo, que olha só, com 4 implantes, nós vamos repor 12 dentes. Usando essa prótese tipo protocolo, o senhor vai poder voltar a comer o seu churrasquinho que o senhor me falou que não consegue comer, o senhor não vai ficar mais chateado e vai resolver. E olha só, nós trabalhamos com a carga imediata. Faz 5 anos que o senhor está sofrendo, em 7 dias está resolvido para o senhor. E aí? Como vocês acham que ele vai ficar? Querendo a solução ou não? Deu a solução, pessoal? Aí que vem aquele ponto que muita gente fica, bom, então vamos lá, que o CRC vai passar e tal. Tem que ir para o fechamento. Você vai virar, então, gostou, seu João? Vamos fechar? O que ele vai perguntar? Geralmente, Diegão, quando você fala, vamos fechar? Ele vai perguntar, mas quanto custa? Quanto custa? Ou então ele fala, vou pensar, vou dar uma analisada. Aí Mas começa a eu não levar. falei nem o preço. Eu não falei o preço ainda. Eu falei assim, ó, então eu dei a solução e falei, certo, seu João,
essa é a solução do senhor. Vamos fechar? Aí ele vai falar assim, mas quanto custa? Aí que vem a técnica um pouco diferente do que a gente aprende no Sales Pro, e que aqui está o jogo de conseguir maiores entradas e menor parcelamento, que se chama a técnica do cala-boca. O que é a técnica do cala-boca? Você vai falar o preço e vai ficar quieto. Não vai ficar explicando o preço. Então, seu João, vamos fechar? Aí ele pergunta, mas quanto custa? Aí você fala assim, 15 mil. E fica quieto. Deixa ele fritar a mente, tá? Olha, o negócio é tão legal, eu até duvidava dessa técnica. Até comecei a fazer e dá tão certo, né? O paciente vira e fala assim: como que eu pago isso? Tá? Eu nunca respondo. Eu devolvo a pergunta. Então, vamos lá. Você vai falar o valor fechado e eu quero que vocês façam isso na próxima semana, tá? Muitas vezes o vendedor tem algumas crenças que o paciente não vai ter condição, que o paciente não vai ter dinheiro, e se. Então, elimine essas crenças. Façam. Detalhe, falar o preço fechado, pessoal, é a ponta do iceberg. Vocês perceberam toda a construção de perguntas que eu fiz na minha venda? Então, se não fizer essa construção e falar o valor fechado, aí realmente dificulta. Então, tem toda uma construção, fazer as perguntas, para daí, então, e quanto custa? 15 mil. Não explique o preço. Não é para fazer assim, é 15 mil, mas você pode dar uma entrada de tanto, uma parcela de tanto, se for à vista eu dou desconto e tal. Não, não explica o preço. Fala 15 mil e fica quieto. Aí o paciente vai falar assim: e como eu pago isso? Aí eu falo para o paciente: e como você quer pagar? Como o senhor quer fazer? Aí ele fala, ele põe a condição dele. Se essa condição estiver dentro da minha política comercial, tá? Eu vou falar, aí eu entro com uma técnica de fechamento chamada fechamento embutido. Então faz de conta que o seu João fala assim para mim: eu consigo, eu vou dar 3 mil de entrada, sei lá, 4 mil de entrada e vou fazer uma parcela de R$ 500, que tá dentro mais ou menos ali do nosso do nosso fechamento, né? Eu não vou falar sim, tá bom, sim, eu fecho. Eu falo assim, seu João, se eu conseguir essa condição, o senhor fecha agora? O senhor fecha comigo hoje? Tá? Aí que ele pôs a condição. Estão entendendo o jogo? Ele põe a condição. Aí eu faço pergunta: se eu conseguir essa condição, o senhor fecha comigo agora? Aí eu fecho. Já estendo a mão e formalizo. Então, seu João, está fechado, tá? Né? Como a gente aprende na Infinity, já vem com a máquina de cartão, já faz o Pix do paciente na mesma hora. Não vai levar ele para o CRC comercial. Então, eu vou recapitular a técnica de fechamento, pessoal. Vamos lá. Vamos chamar a técnica do cala-boca, tá? Você vai falar o preço e não vai explicar, não vai justificar, ok? Vamos fazer um bate-bola aqui, Diegão, para eles verem como que é? Bora. Então, eu te apresentei o protocolo. Então, seu Diego, esse é o protocolo que vai resolver o seu problema. O senhor não está conseguindo comer o seu churrasco, como o senhor me falou, já há 5 anos, tá? Isso aqui que vai resolver e ainda de maneira rápida. Vamos fechar, seu Diego? Vamos. Então, seu Diego, o tratamento do senhor ficou em 15 mil. Como é que a gente pode fazer esses 15 mil, doutor? Como o senhor quer fazer? Olha, será que eu poderia pagar aí 50% e o restante eu parcelar? Seu Diego, se eu conseguir essa condição, o senhor fecha comigo hoje? Podemos fechar. Então tá fechado. É isso. E se o Sim, paciente falar assim, mas eu quero dar R$ 100 por mês? Você fala que não dá. Seu Diego, R$ 100 por mês eu não consigo. A parcela mínima nossa, sei lá, é 400, 500. Aí você traz a política comercial
e isso vai para os gestores saberem a política comercial, saber não, deixar por escrito a política comercial para os avaliadores, para o avaliador saber até onde ele quer chegar, tá? Pessoal, essa semana, venda alta, de ticket alto, 35 mil com entrada de 50%, o restante em 12 parcelas. Venda, pessoal, de 16 mil reais em 2 vezes, tá? Então, vocês vão se surpreender a quantidade de vendas à vista que vocês vão fazer, a quantidade de vendas com entrada alta que vocês vão fazer e pouca parcela. Brunão, sabe o que que eu acho? Olha só, posso falar? Claro. Cara, até para explicar melhor para o pessoal que está aqui, tá? Deixar mais lúcido, vamos dizer assim. Eu acho que assim, cara, você... Botão que eu não assisti. E aí? Opa, pessoal, por favor, o áudio, porque assim, sua explicação, cara, foi perfeita, tá? Eu acho que todo mundo aqui entendeu. Mas o que eu queria dizer aqui era o seguinte: talvez alguém pode estar pensando, cara, é muito simples para ser verdade, vamos dizer assim, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, que eu acho que o Bruno vai concordar comigo, que é o seguinte: muitas vezes a gente deixa o nosso processo comercial, o nosso protocolo de vendas muito vacinado. O que que é vacinado? Você aprendeu lá atrás que é entrada mais parcela. Tudo bem. É, Você tem um público que tem um poder aquisitivo, tem aquela questão das particularidades da região e tudo mais. Só que, cara, você tem que fazer testes. Por quê? O que o Bruno está dizendo aqui é óbvio que ele não vai vender à vista e com 50% para todo mundo. Mas o não, problema é você não ofertar dessa forma. Tem é. aquele paciente que poderia estar pagando com 50%, 60% ou até à vista, se souber que tem uma condição facilitada, uma condição melhor na questão de desconto. Mas como você já está vacinado, sempre fazendo entrada mais parcela, aí o que que acontece? Você vende, beleza, tua taxa de conversão tá legal, mas teu fluxo de caixa poderia, cara, ter aumentado 100 mil no mês. Não é mais ou menos isso, Brunão? Exatamente, exatamente. Tá? Quando eu vi essa técnica pela primeira vez, eu fiquei com um receio danado. Falei, nossa, esse negócio não vai funcionar. Não, não dá. E tem aquela crença, né? Só que, cara, o problema do dinheiro é seu ou do paciente? É do paciente. O problema do dinheiro é dele, não é meu. Eu estou dando a solução para o problema dele, da boca dele. Para de olhar para o teu bolso, né? Às vezes o cara olha para o Exatamente. próprio bolso. Olha, põe a condição financeira do avaliador na mesa. Esquece Isso. isso. O problema do dinheiro é do paciente. E eu estou dando solução para o problema da boca dele. Cara, você vai voltar a comer, você não vai mais ficar chateado, você vai. E eu vou dar solução para o seu problema. O dinheiro é problema seu. Perfeito. Ó, vocês vão fazer, façam a técnica na sequência. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeira etapa, relacionamento. Não adianta querer fazer filho de cara. Serve para os solteiros de plantão aí também. Tem que chegar na festa, perguntar, tudo bem, como é que é? Eu já estou fora do mercado faz tempo, viu, Diegão? Eu Então, também. tô enferrujado. Mas, lá na época da faculdade, né? Então, você chega, né? O que que você faz? Que ano que você é? Você é da onde? Que cidade? Fala, deixa a pessoa falar dela, as pessoas adoram falar delas. 5 minutos ali, né? Daí, então, aí depois você vai perguntar para o seu paciente, o que te trouxe aqui? Que publicação que você viu? Ah, sabe o que que é, doutor? É esse, então, primeira etapa, relacionamento. Segunda etapa, problema. Falou o problema, presente da reciprocidade, cadeira odontológica de avaliação. Volta o paciente para a mesa de negociação. Vai ser perguntas de consequência. Vamos lá, pessoal. Quais são as perguntas de consequência? Seu João, o que acontece quando o senhor fica sem esse dente? Ah, o senhor não consegue comer o seu churrasquinho. Então, backtrack e pergunta. Backtrack, você resume o que ele falou e faz uma nova pergunta. Backtrack e pergunta. Ah, então o senhor não consegue comer o seu churrasquinho? Seu João, e como o senhor fica sem comer o seu churrasquinho? Por não conseguir comer seu churrasquinho? Ah, nossa, eu fico muito chateado. Extraia o sentimento. Eu fico chateado, eu fico triste, eu fico com pavor, eu fico
extraia do paciente o sentimento. O paciente enrolou, não te respondeu? Repita a pergunta. Seu João, e como o senhor fica? Me conta. O que o senhor sente por não poder comer o que você gosta? Tá? Então, repita a pergunta. O paciente deu resposta ruim? O paciente falou, sei lá, não sei como eu fico. O que a gente vai usar? A técnica do como assim. Como assim, seu João? Como assim? Cara, essa técnica do como assim é sensacional, tá? Como assim? Aí ele te explica. Novamente, backtracking pergunta. Então, o que acontece, como você fica, depois, há quanto tempo? Seu João, então o senhor me falou que não consegue comer a sua carninha por não ter dente, o seu churrasco já. E há quanto tempo o senhor está assim? Eu estou assim há 5 anos. Há 5 anos o senhor está assim? Detalhe, pessoal, cuidado com vício de linguagem. Às vezes o paciente está lá, já peguei com um avaliador meu. O paciente, então, o que está me incomodando é que eu estou sem esse dente aqui, eu perdi meus dentes e tal. Aí o avaliador, bacana. Sabe aquele vício de linguagem? Bacana, maravilha. Pô, maravilha, o cara perdeu os dentes. Cuidado com o vício de linguagem, tá? Então, você vai fazer o backtrack e pergunta. Então, o senhor está sem os dentes, não consegue comer seu churrasquinho, está chateado já há 5 anos. Ô, seu João, se o senhor ficar assim mais 5 anos, como o senhor vai estar daqui 5 anos? Você vê que é bem natural, tá? Deus o livre, eu não quero isso para mim. O senhor tem certeza? É isso que o senhor quer? Não, não quero isso para mim. Tem certeza? Tenho certeza. Daí você vai para a solução. Apresentou a solução, ok? Que é a próxima do tipo protocolo, você vai para o fechamento, ok? Foi para a técnica do fechamento? Diegão, eu mesclo as técnicas. Então eu uso a técnica do cala-boca, falo o valor cheio e não falo mais nada, tá? E se o paciente falar, não sei e tal, eu emendo uma pergunta. É uma técnica do ou. O senhor preferia fazer à vista ou a prazo? Ou. À vista ou a prazo? Para mim seria a prazo. Aí eu mando a pergunta. Em quantas vezes? Para mim tem que ser, então, X vezes. Como o senhor quer fazer? Uma entrada de tanto e uma parcela de tanto. Uma entrada de 3.000 e a parcela de 500. Aí eu uso o DCP. Essa entrada é débito, crédito ou Pix? Aí eu uso a técnica do Sales Pro do débito, crédito ou Pix. Entende? Então, de acordo com como vem a bola, ou eu vou dar cabeceada, ou eu vou chutar com a perna direita, ou eu vou chutar com a perna esquerda, é o que o Diego falou. É o cinto do Batman. É ferramenta que a gente vai colocando lá. Se o paciente falar que tá caro, nós temos já os contornos de objeção do Diegão aí, do tá caro. Cara, em relação a quê? Né? Eu fui em outra clínica, fazer orçamento. E por que não fechou lá? Aquelas técnicas, né, de contorno de objeções, tá? Tem uma técnica, Diegão, que eu acho legal falar aqui. É uma técnica de fechamento chamada técnica do rapport, mas não é o rapport que a gente aprendeu de fazer os mesmos movimentos do paciente, tá? É quando o paciente fala assim, não, eu já fui em outra clínica e tem mais barato, achei preço mais barato. Quando o paciente fala assim, como que é essa técnica do rapport? Eu chego o paciente e falo, achou? Ô, seu João, o que o senhor faz? Aí ele responde assim, eu sou mecânico. O senhor é mecânico? Ô, seu João, e existem outros mecânicos. E por que eu deveria levar o meu carro na sua oficina e não nos outros mecânicos? Aí ele se defende. Porque quando ele me compara com os outros, ele me deu uma porrada, eu devolvo a porrada nele. Tá entendendo? Ô, seu João, e por que eu deveria comprar com o senhor e não com os outros mecânicos? Não, porque na minha eu tenho experiência, eu faço assim, eu faço assado, eu tenho tantos anos, né? Eu uso o equipamento tal. Agora, seu João, olha só, eu sou o senhor na odontologia. Então, eu trago essa clareza. Cara, a gente fecha assim também quando o paciente vem nos comparar com outras clínicas, tá? A gente chega e traz essa clareza pro cliente. A gente chama de técnica do rapport também, tá? Eu me comparo à profissão dele. Gostou dessa, Diegão? Mas essa daí eu anotei aqui, já anotei várias coisas aqui. Inclusive, eu tô colocando aqui no chat, tá bom? Porque às vezes pode ser que alguém tenha chegado depois. Algumas coisas que você tá colocando. Coloquei aqui o backtracking, botei aqui o como assim, botei aqui o cala a boca, né, para falar o valor total, pra E galera ir não se ligando. explicar? Cara,
Tem algumas dúvidas aqui, tá bom? Que eu acho que a gente já podia ir para as dúvidas, mas antes eu queria falar sobre seu script aí, cara. Esse script aí, gente, ele é sensacional, cara. Por quê? Olha, uma coisa que eu aprendi lá atrás, que venda não é transferência de informação, cara. Venda é gerar reflexão, é muito mais sobre gerar uma reflexão para que ele possa comprar a tua ideia. Não é você vender a sua ideia. Olha só, cara, que magnífico. Você pegar essa reflexão aqui, olha que baita reflexão que tu fez. Cara, tu deixou o cliente totalmente sem argumento e de uma forma sutil, que É, ele mesmo vai falar, cara, esse cara tem razão, velho. Pelo é, amor de Deus, como é que eu tô dizendo que o serviço dele tá caro e o meu, que eu considero o melhor, cara, eu também sou empresário. O cara vai chegar para mim e vai falar que tá caro, eu vou falar para ele que o meu é mais caro por conta disso e daquilo. Então você chegar e falar, por que que eu deveria levar o meu carro na sua oficina e não nos outros? Por que que eu deveria levar a minha roupa no seu ateliê e não no ateliê dos outros? Fala para é, mim. Olha só, eu estou gerando reflexão. E ela vai dizer o quê? Ela não vai dizer preço, nunca. Ela vai dizer o quê? Ah, mas é porque a minha lá tem conforto, a minha eu tenho prazo, eu tenho várias pessoas, eu entrego rápido, eu uso a linha tal, é isso, é aquilo. Então, você está vendo que você investe em qualidade? Agora deixa eu te falar uma coisa. O seu preço é o mais barato do mercado, dona Maria? Seu João, fala para mim, é o mais barato do mercado? Gente, eu É. não tô com vocês, tô com vontade de vomitar. Gente, por favor, Cássia, o áudio. E aí você pode até, já estou pegando aqui a tua e já tô colocando mais coisa aí, gente. Porque você vai pegando, né, Brunão, uma argumentação. É claro que quem já tem muito repertório, como você tem, meu irmão, isso vai saindo naturalmente, porque você vai lê saindo muito. natural. Por isso que é o treino, O teatro. treino, o teatro. Então, gente, ó, presta atenção. A melhor metodologia de vendas é vendendo. Você pega esses materiais. Cara, o Brunão deixou aqui, meu irmão, muita sacada. Muita sacada. Agora, também de nada vai adiantar se você pega essa sacada aqui e não aplica logo. E, ó, macarronada se come quente, né, não, Brunão? Já É isso aplica aí. amanhã, de manhã, para Amanhã, amanhã. velho. E Porra, cara, ó, sensacional. Tá essa, anotado essa aqui, viu? essa pergunta de fechamento, pessoal, ela é muito forte. Se eu conseguir essa condição, você fecha agora? Essa eu adoro, uso direto, tá? E fecho muito, porque o paciente me deu a condição dele, tá? E aí, vamos lá. Tem aquele paciente que vai falar assim: ah, eu consigo pagar R$ 500 por mês. Eu vou falar para ele: se eu conseguir essa condição, o senhor fecha agora? Aí eu fecho. Aí eu estendo a mão e fecho. Só que aí eu coloco a minha condição. Só que, seu João, é o seguinte: eu preciso de 30% pago para começar seu tratamento. Então, o senhor vai pagando seus R$ 500 por mês, daqui 6 meses a gente inicia. Ele pôs a condição dele, eu pus a minha. Que é uma troca. Negociação É é uma isso. troca. Fechou. O senhor vai pagar R$ 500 por mês, só que eu consigo fazer seu tratamento quando tiver pelo menos 30% pago. Ele põe a dele, eu ponho a minha. Então, nós falamos de técnica de fechamento. Então, no fechamento, técnica de cala a boca, falar o preço e não explicar. Fica quieto olhando para a cara do paciente esperando. Gente, vocês vão se surpreender, tá? Aí, técnica do fechamento embutido, tá? Se eu conseguir essa condição, o senhor fecha comigo agora. Tem o ou. O senhor vai fazer à vista ou parcelado, tá? E, como eu falei, a técnica aí do rapport, quando é o rapport que você vai se equiparar a ele, você vai se assemelhar a ele, a profissão dele, né? Aí você fala, depois você falou, fez o comparativo, seu João, por que que eu deveria comprar com o senhor e não em outro mecânico mais barato? Por que que eu deveria levar meu carro no do senhor? Ele vai explicar tudo. Seu João, eu sou o senhor na odontologia. Cara, mata a pau, tá? Então, pessoal, agora eu quero fazer um negócio bacana. Peguem o papel e Não, caneta aí. só Opa, antes, vamos só elucidar algumas. opa. Fazer as O perguntas? pessoal colocou algumas perguntas aqui, ó. Eu até marquei. O Carlos, a Tainá e o Paulo, eles fizeram perguntas, praticamente as mesmas perguntas, tá? Quando você faz essa tua técnica, coisa até que a gente acabou de falar aqui um pouco. E o paciente levantar uma objeção de, vou pensar, tá, cara? Aí, gente, entra no outro assunto que é contorno de objeções. É como a gente falou. Objeção. A sacada aqui que o Bruno colocou é para que você pegue aquele grupo de pacientes que você poderia estar fazendo essa técnica, tendo uma venda com mais qualidade, e você não está conseguindo. Mais ou menos isso, né, Brunão? Depois daí eu faço. Depois que eu vendi, olha só, pessoal, essa sacada. Depois que eu vendi, eu faço cascata, eu vou para o débito, crédito ou Pix.
Aí Tá vai. entendendo? Mas tá vendido, o cara quer o meu serviço. Entendeu? E, ó, então vamos tirar a última etapa, vamos fazer etapa um e 2 da cascata do Zari, Aí né? você vai utilizando outras ferramentas, é isso. Aí Aí eu vai, vou vai usando outras de ferramentas, mas objeções. o cara tá vendido. É fazer o cara se convencer que ele precisa daquele serviço. Aquilo que eu falei. Se ele não fechar, ele vai sonhar uma semana com você, querendo aquele negócio. Manda Brunão, as perguntas, Diegão. e tem só essa dúvida aqui, ó, que a Jaqueline colocou. Como nessa técnica conseguimos trabalhar a queima de gordura? Foi a pergunta dela aqui. Por exemplo, você falou lá o preço total, e aí o paciente, eu acho que é isso que ela quer dizer. O paciente vai pedir desconto. Poxa, mas eu vou pagar à vista e tal. Então, eu acho que ela quer dizer o seguinte, tá? É uma questão até um pouco mais de precificação. Você já está precificado acima com a gordurinha, vai queimando a gordura, quanto é que você pode queimar e tal. Sempre ter duas tabelas, tabela do parcelado e do à vista. Política comercial. Então, o paciente fala assim: se eu pagar à vista, você consegue um desconto? Você devolve a pergunta. Se eu conseguir um desconto, você fecha comigo hoje? Fecho. Então, tá fechado. Eu consigo 10%, 15%. Aí depende da sua tabela de precificação. Então, você tem duas tabelas: tabela do parcelado e tabela do à vista. Pronto. Aí você pode trabalhar a escassez. Por exemplo, quando a gente faz campanha, né? Estando precificado, olha, fechando hoje, na campanha, você vai pagar menos, tá? Mas você vai falar o preço à vista das três etapas para ancorar, para assustar mesmo. Ancora lá em cima. Perfeito. Depois você vem Pronto, trazendo. Brunão. Show de bola, Brunão. Mais Encerra aí. alguma? Não, eu acho que Ah, agora. aqui, ó, a Tainá, se o paciente falou que tá caro, tá? Pessoal, volta na dor. Caro, o seu João. Caro é o senhor, há 5 anos, não poder comer o seu churrasquinho. O senhor já pensou nisso? Isso é que custa caro. Caro é o preço que o senhor está pagando. O senhor já está pagando um preço caro já. E não pô, se ele falar que não pode sorrir, não tem vergonha de sorrir, por exemplo, ou que ele não consegue comer. Então, sem o paciente que trouxer objeção, você volta na dor, mexe na dor. Ó, o Márcio falou aqui, ó. Você faz essa técnica em todos os tipos de tratamento? Todos? Faço, faço. Show. Bacana. Então, Uma- Bruno, tu ia encerrar com. Tu ia dizer que Aqui, ia fazer, ó. ia fazer um exercício, né? Como é... Bom, só isso que eu vou falar agora, dos 5 objetivos, eu só quero que faça quem quiser vender muito a partir de amanhã. Quem não quiser vender, não precisa fazer. Quem quiser vender muito, faz isso que eu vou mostrar aqui, que é poderoso, tá? Que são os 5 objetivos, pessoal. Opa, vou voltar aqui. Vamos lá, pessoal. Pega aí papel e caneta na mão, por favor. Eu quero que vocês escrevam 5 objetivos que vocês queiram conquistar. Só que vocês vão colocar esses 5 objetivos no presente. Eu possuo o carro X. Eu tenho tantos mil na minha conta investido. Eu tenho a casa. Então eu quero que vocês façam esse exercício. E vocês vão fazer isso todos os dias ao acordar. Vocês vão acordar e escrever os 5 objetivos. Sabe por quê, pessoal? Nem todos os dias vocês estarão motivados. Vai ter dia que vai bater o cansaço. Vai ter dia que você vai ter vontade de desistir. Você vai tomar um monte de não, tá? E aí, quando você escreve esses objetivos no presente, tá? Isso daí vai te motivando. Isso daí vai te trazer uma energia, tá? Vai te trazer um motivo para continuar, para persistir, tá? Então, todos os dias, vendedores, avaliadores, gestores, coloquem no papel quais são os 5 objetivos que vocês querem conquistar. E a venda, pessoal, é a ferramenta que vai trazer é o caminho para vocês alcançarem os objetivos de vocês. É a venda, tá? Então, pessoal, eu quero finalizar aqui, agradecer mais uma vez o Diego, o Zari, por estar podendo compartilhar os conhecimentos.
É uma honra receber, foi uma honra receber esse convite, viu, Diegão? Estou muito honrado. E é isso, pessoal. E aí, coloquem aí. Ah, mais um detalhe. Só para quem quer vender muito, hein? Vendedores, tenham em mente, você vai pisar na clínica amanhã já com um número na cabeça. Quanto vocês vão vender amanhã? E não é pela clínica, não é pelo gestor, não. É por vocês. Já façam o cálculo quanto vocês querem ganhar por dia. Quanto vocês querem ganhar amanhã. Ah, para eu ganhar R$ 1.000 amanhã, eu tenho que vender X mil reais. Então amanhã eu vou vender X mil reais. Vocês têm que pisar na clínica com um número na cabeça e profetizar logo pela manhã esse número, tá? Façam isso, vocês vão ver a mágica acontecer. Beleza, pessoal? Show de Muito bola, obrigado. Brunão. Brunão, cara, olha, sensacional. Tô vendo aqui até pelo comentário aqui do pessoal aqui, cara. O pessoal gostou muito. Porra, eu anotei coisa pra cacete aqui. Cara, aprendi demais com você. Obrigado demais. Eu já sabia que ia ser muito top, mas não sabia que ia ser tão top. E muito obrigado Obrigado, pelo seu obrigado, tempo, Digão. cara. Acho que uma das coisas que a gente tem de mais precioso na nossa vida é nosso tempo, né, cara? Porque nosso tempo é finito. Então a gente não pensa nessa perspectiva. A gente, uma hora que ele tá aqui, uma hora e pouquinho que ele tá aqui, se dedicando aqui, cara, de coração pra gente aqui, é uma hora da vida dele. Não é do tempo dele, não. A gente fica com essa historinha, o tempo passa. Não, não é o tempo que passa, não. É a tua vida que tá passando, velho. A gente não pensa assim. A gente está em contagem agressiva, né? Parece até um assunto meio mórbido aqui que eu tô falando, mas a gente está em contato agressivo, principalmente a gente que está ali nos 40, a gente já está na metade do caminho, né? Daqui a pouco a gente está se preparando Exatamente, para o desembarque. E aí, o que exatamente. acontece, cara? Você está se dedicando, cara, uma hora do seu tempo, da sua vida, cara, pra gente aqui. E não é um assunto, uma dedicação assim aleatória, não. É um negócio que ele planejou, gente. Ele se preparou, ele estudou, ele é um cara extremamente embasado. Você vê pela participação que tá ali com a gente, sempre contribuindo pra cacete. E aqui deixou, cara, esse assunto aqui extremamente rico. Cara, aquele negócio, né? Conhecimento, né? Quanto menos você sabe, para pra pensar, quanto menos você sabe, mais você aceita. Por isso que você tem que se desenvolver. Se você hoje não está tendo o resultado que você quer, se você não está tendo a vida que você quer, é porque você está aceitando, cara. E por que que você está aceitando? Porque você sabe pouco. Porque se você soubesse muito, você ia se questionar. Então aqui, cara, tu tem vários elementos, vários conhecimentos, várias informações que vai te destravar um pouco. E tu vai se questionar mais. E tu vai testar. Aí tu começa o quê, cara? Destravando, tu vai tendo resultado, esses resultados vão aumentando ali a sensação de progresso, você vai vencendo na vida, cara. Que assim, não é, é um processo, né? Venda, a gente sempre fala, é um processo, tem que respeitar a jornada. Cara, sensacional, muito obrigado mesmo, estou muito feliz aqui por essa live aqui. Eu disse que ia ser uma all live, não era uma live, era uma all live, e realmente foi uma all live mesmo. Beleza, Brunão? Cara, Bom, muito obrigadão, viu, bom, gente? hein? Vamos Espero descansar ter agora, contribuído. vamos descontar. Diego, fazer a foto, né? Quem pode Vamos fazer fazer a nossa foto. É foto aí? verdade. Bora lá, você faz aí? Como é que é? Eu não sou bom Eu de não foto, não. consigo pegar todo mundo aqui na minha tela. Eu também, deixa eu ver aqui se eu consigo. Não, eu não consigo, não. Eu sou meio travado para essas coisas aqui de tecnologia, viu, gente? Eu não vou mentir. É. Não consegue, não? E aí, Brunão? Para Você mim, consegue dar aí, só vai Brunão? seis aqui. Eu não consigo pegar todo mundo aqui. Na verdade, é porque eu não consigo. Porque eu Eu não sei. vou ver aqui. Deixa eu ver. Peraí. Não. É, essa daqui merece Eu uma consegui foto. abrir bastante gente aqui. Peraí, eu vou tirar uma foto Isso. legal. Pronto, Eu perfeito. tirei. E aí, já pode fazer cara de paisagem? Peraí que eu tô abrindo aqui. Aí, tô vendo, ó, bastante conhecidos aí. Vamos lá, galera, sorrisão aí. Isso aí. Muito bom. Isso aí, pessoal. Valeu, hein? Uau! Tá cheio Olha, de quando ele gente dá aí o sorriso, o participando. Bruno solta fogos lá, ó. Viu, É, ó? E aqui deu uma show de bola, show de Então, bola. Muito bom, gente. maravilha. Muito bom. Obrigado pela obrigada. participação de todos, tá bom? É, começou com 12 pessoas, 5 pessoas chegam, eu fiquei preocupado, depois foi para mais de 70. Show de bola, gente. Tamo junto e até a próxima live aí. Fé em Deus. Valeu, Valeu. vamos Valeu, descansar. Obrigada. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. tchau. Até a Valeu. Valeu. próxima. Show.